Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao VetusCast, o podcast da Faculdade de Direito da UFMG, que pretende tratar temáticas relacionadas a direito, Estado, sociedade e áreas afins. Eu sou Marcele Conegundes e nesse episódio iremos tratar de governamentalidade algorítmica e os desafios de sua regulação, temática que vem ganhando mais espaço nas discussões acadêmicas e políticas atualmente. Para abordar o assunto, recebemos o professor de Teoria e Filosofia do Direito na UFMG, doutor em Filosofia pela UFMG e que trabalha nas áreas de Filosofia Contemporânea, Filosofia Política e Teoria e Filosofia do Direito, Marco Antônio Alves. Olá, Marco. Olá. É um prazer recebê-lo. Olá, prazer é meu. Marco, nas suas investigações, você trabalha muito com Foucault para construir essa ideia de governamentalidade. Você pode começar explicando como se chega ao conceito de governamentalidade algorítmica e o que essa nova configuração representa para a sociedade? Bom, primeiro acho que é importante esclarecer o significado mesmo dessa palavra. Governamentalidade pode soar uma palavra estranha, e de fato é um neologismo, uma palavra que foi criada por Foucault, isso no final dos anos 70, a partir especialmente do curso que ele proferiu no Collège de France em 1978. E daí em diante ele ele desenvolveu uma série de estudos voltados basicamente a entender como somos governados, as diferentes artes de governar, as diferentes estratégias que são utilizadas no sentido de conduzir nossas condutas, direcionar nossas ações. Em um primeiro momento, ele procura definir melhor o que a gente pode entender por governo, né? E para isso, a primeira coisa importante de se ter em mente é que ele vai romper com essa associação muito imediata que nós tendemos a fazer contemporaneamente entre governo e simplesmente a atuação de um aparato estatal, o governo como governo de um Estado. E ele vai mostrar, inclusive etimologicamente, recuando aos usos dessa palavra nos séculos XVI, XVII, como que o governo era compreendido de uma forma muito mais ampla, envolvia diferentes aspectos, tanto o governo, vamos dizer assim, dos outros ou dos homens, como o governo das almas, e aí toda uma questão da direção espiritual, das práticas espirituais, enfim. O governo pode envolver também outros aspectos, um médico, em certo sentido, governa, enfim, o padre governa, em diferentes aspectos nós temos a prática de governo que, no sentido mais amplo, pode ser compreendido simplesmente como uma ação sobre a ação dos outros, no sentido de influenciar ou fazer com que alguém haja de uma determinada maneira, ou no sentido de desestimular, de fazer com que alguém não haja ou não se comporte de uma determinada forma. Então, governar significa conduzir condutas, né? Direcionar a ação de uma determinada forma. E o termo governamentalidade é uma junção de dois aspectos, gouvernementalité, no francês, governo mais mentalidade, que significa que o governo, as práticas e as ações, no sentido de governar os outros, elas muitas vezes se inserem elas constituem uma prática refletida, calculada, e portanto que tem uma espécie de discurso, tem além da prática um discurso sobre si mesmo, sobre a sua própria ação de governo. Isso confere à ação de governar a ideia justamente de uma prática refletida, e aí o Foucault vai, por exemplo, estudar o que ele chama de governamentalidade liberal, governamentalidade neoliberal, são diferentes estratégias de governo, ou artes de governar refletidas. E aí o termo governamentalidade ressalta esse aspecto, enfim, de uma prática refletida de governo, ou seja, de condução das condutas dos outros e muitas vezes de si mesmo, também tem um governo de si. E um aspecto que eu acho importante ressaltar ainda sobre esses estudos do Foucault, do final dos anos 1970, é o fato de que, por um lado, a preocupação principal dele é descritiva, ou seja, é compreender como funcionam essas artes de governar. Então, portanto, a pergunta é menos o que é o poder, ou simplesmente uma perspectiva de natureza normativa, de criticar simplesmente o poder ou de condenar certas práticas, mas, num primeiro momento, é uma pergunta mais sobre, afinal de contas, como funcionam as estratégias de governo, quais são elas, se dá conta de que nós somos sempre governados de uma determinada forma, ou seja, somos sempre conduzidos em nossas ações de diferentes maneiras. A questão, portanto, não é acabar com todas as formas de governo, mas é compreender como somos governados e como
funcionam essas estratégias de governo. E também, obviamente, ao descrevê-las, compreender melhor como podemos não ser governados da maneira que somos governados. E aí, se o governo é uma tentativa de influenciar nossas condutas, a resistência ao governo seria uma espécie de contraconduta, ou seja, não aceitar ser conduzido ou governado de uma determinada maneira. Nós percebemos que os algoritmos de processamento de dados trouxeram profundas modificações ao funcionamento da internet, da publicidade e da sociedade de modo geral. Uma vez que o direito tem essa função de organizar a sociedade, como ele recebe esse novo fenômeno da governamentalidade algorítmica e como se dá a regulação disso e quais seriam esses desafios? Bom, tem várias perguntas aí, vou tentar desenvolvê-las. Primeiro, eu falei sobre a noção de governo e governamentalidade, mas não tratei da governamentalidade algorítmica, que é justamente uma aplicação que se fez recentemente dessas reflexões de Foucault, que foram realizadas ainda antes da existência da internet, do mundo digital, etc. Isso ainda nos anos 70 do século passado, mas que em diferentes estudos mais recentes foram apropriadas e utilizadas para a gente pensar o modo como algoritmos, como sistemas computacionais, nos governam, como em grande medida eles influenciam nossas condutas, direcionam nossas ações em diferentes domínios e diferentes formas. Nasce aí então a ideia de que existe uma espécie de governamentalidade algorítmica, ou seja, que esses sistemas informacionais de alguma maneira exercem sobre nós uma condução calculada de nossas condutas, nos fazendo agir ou não agir de formas específicas. Bom, o que são exatamente? Primeiro, acho que a primeira coisa que a gente deve parar para pensar um pouco é o que são algoritmos, né? Fala a palavra algoritmo, acho que muitas vezes isso suscita uma certa fantasia, em função até da ignorância que, em geral, as pessoas têm sobre do que se trata. Bom, em princípio, o algoritmo é qualquer linha de instruções específicas a serem executadas por uma máquina, enfim, no interior de um sistema computacional. Isso é um algoritmo. Um algoritmo nada mais é do que uma série de instruções que visam aplicações específicas, que têm aplicações específicas. Então, de certa maneira, a gente não deve demonizar um algoritmo, achar que em si mesmo há algo de problemático ali. Agora, é claro que o que nos interessa mais imediatamente, especialmente a nós da área do direito, mas a quem está preocupado com o que pode acontecer com a vida humana, ou com as relações sociais a partir desses algoritmos, o problema são os impactos que muitas vezes esses sistemas produzem sobre nós, sobre nossas vidas, enfim. Existe todo um esforço, isso no interior, inclusive daqueles que trabalham mais diretamente com a parte técnica, tanto de elaboração e implementação desses sistemas computacionais, de discussão da chamada governança algorítmica, ou seja, de quem, no caso de determinados efeitos serem produzidos, danos serem produzidos ou prejuízos, quem responderia por isso, né? Quem teria responsabilidade por isso? Isso é muito difícil em diferentes aspectos, porque nós estamos falando de sistemas autonômicos, com capacidade de tomada de decisão, sem interferência direta humana, o que levanta muitas dúvidas sobre, afinal de contas, quem e até que ponto poderia ser responsabilizado por essas consequências. Esse é um tema que eu acho importante ser discutido e que, obviamente, vai muito além daquilo que é objeto, normalmente, de estudo dentro das humanidades ou da faculdade de Direito, que é necessário, nesse campo aí, um diálogo mais próximo, mais intenso com a área técnica, com a ciência da computação, etc. E respondendo um pouco mais diretamente o final da sua pergunta, acredito que são múltiplas frentes que nós precisamos, ao mesmo tempo, conduzir, e são múltiplos os desafios que precisam ser enfrentados. Tem um desafio que é de ordem técnica, de pensar o design mesmo desses artefatos, as opções de programação que foram realizadas, se dá conta de que, obviamente, artefatos ou redes sociais ou celulares, tudo isso pode funcionar também de uma maneira diferente, é preciso se dar conta de o que deve ser alterado, por quê, enfim. Então, esse é um desafio também de ordem técnica, mas não só técnica, é um desafio sociotécnico, um desafio jurídico de pensar as regulações, novas leis, um desafio social que envolve aí todo um esforço de educação, um esforço pedagógico de preparar as pessoas para esses novos ambientes, para usar esses novos artefatos, para compreender melhor as múltiplas formas como elas podem ser conduzidas ou governadas e como reagir a isso, em um esforço que envolve, portanto, uma espécie de alfabetização digital, alfabetização midiática, saber lidar com essas novas mídias, com esses novos aparelhos, e, obviamente, tudo isso demanda aí um trabalho, tanto de curto prazo, um enfrentamento imediato de alguns
de alguns impactos, né, que já são perceptíveis, mas também um trabalho de médio, longo prazo. Afinal de contas, nós estamos tratando de algo que é muito recente, né, uma transformação que tem aí poucas décadas e, obviamente, a gente ainda não conseguiu se colocar em condição de fazer frente e responder à altura aos vários desafios que se apresentam. Você coordena o SIGA, Sociedade da Informação e Governo Algorítmico, aqui na faculdade. Aos interessados nessa temática, como é o funcionamento desse grupo e quais são as possibilidades de participação? Sim, coordeno aqui na faculdade o Grupo SIGA, Sociedade da Informação e Governo Algorítmico, que está aberto a todos e todas que têm interesse nesses temas, nessas questões. Nós temos reuniões quinzenais lá na Faculdade de Direito, discutimos diferentes temas. A cada semestre nós organizamos um cronograma, colocamos questões variadas. Esse semestre discutimos temas como discurso de ódio e outras questões. No semestre passado discutimos as fake news e a cada semestre a gente vai estabelecendo um novo cronograma. Participam do grupo diferentes alunos da graduação, da pós-graduação. Existem alguns alunos que desenvolvem comigo projetos de iniciação científica nessa área e que também participam do grupo. E esse grupo, na verdade, ele remonta a um grupo anterior que eu coordenei na Fafiche, na época, desde 2014, quando eu era pesquisador de pós-doutorado, PNPD-CAPES, e que constituía um grupo que se chamava Internet Filosofia, que colocava questões mais gerais sobre o impacto que as novas tecnologias da informação e da comunicação produzem sobre os sujeitos, sobre a política, sobre a cognição humana, etc. Esse grupo ele perdurou por 3 anos e meio, que foi o período que eu estive junto ao programa aqui de pós-graduação em filosofia desenvolvendo essa pesquisa, e a partir de 2017, com meu ingresso como professor na Faculdade de Direito, eu dei continuidade já no seio do SIGA, mantendo também o interesse por essas questões mais filosóficas ou gerais sobre as mudanças e transformações que essas novas tecnologias produzem, mas com foco também em questões mais afeitas ao direito, como um esforço regulatório, as novas iniciativas legislativas, enfim, tentar aproximar um pouco essas questões de como a gente pode responder juridicamente a esses desafios. Além de um grupo de pesquisa, de trabalho, leitura e discussão de textos, o grupo também se propõe a ser um grupo de produção acadêmica. No primeiro semestre de 2018, ano passado, nós organizamos um ciclo de seminários com a participação de vários professores, alunos da pós-graduação e da graduação, tanto da Faculdade de Direito como de outras unidades da UFMG e também de fora da UFMG, do Cefet, professores, enfim, pesquisadores de áreas como filosofia, ciência da computação, estatística, comunicação social, ciências sociais, enfim, diferentes áreas, e o resultado desse trabalho, eu juntamente com o Márcio Rimé Nobre, que é um doutorando em psicologia aqui da UFMG, nós juntamos e organizamos um livro que é intitulado A Sociedade da Informação em Questão, o Direito, o Poder e o Sujeito na Contemporaneidade, que é um livro que estamos lançando. Convido a todos e todas que têm interesse a conhecer tanto o livro como o trabalho do nosso grupo e a participar de suas atividades, que nós sempre divulgamos elas, tanto em cartaz na faculdade como nas redes sociais. Para terminar, fica o agradecimento ao estúdio de rádio do curso de Comunicação Social da UFMG e também ao professor Marco, muito obrigada, e fica o convite para próximas conversas.